Hello everybody! Vamos lá, vamos falar sobre a questão do Tesla Autonomy Day. Foi uma apresentação hoje, eu não sabia do que estava acontecendo, eu vi um vídeo, uma live no meio da tarde hoje, recebi uma notificação do Face, do YouTube, e não tava sabendo de nada. Daí de noite, curiosidade, quando eu trabalhando aqui, comecei a assistir o vídeo sobre o Tesla Autonomy Day. Cara, foi uma apresentação tão impactante que eu fui obrigado a gravar esse vídeo agora para contar para vocês. Foi mais ou menos umas 3 horas de apresentação. Eles apresentaram um novo processador que eles criaram para a questão do carro autônomo, tá? Eles contrataram um cara que era ex-funcionário de uma empresa que foi comprada pela Apple. O cara saiu de lá acho que uns 5 anos atrás. Eles estão desenvolvendo esse chip há mais ou menos essa época. Há 2 anos mais ou menos eles estão esse chip pronto. Só para vocês terem uma ideia, esse chip é 7 vezes melhor que o melhor processador da NVIDIA. NVIDIA é a empresa que fabrica a questão dos processadores para game, que é um dos melhores processamentos para processamento de imagem que tem hoje. Eles fizeram algo. Por que eles conseguiram esse ponto de tanta eficiência? Que eles fizeram um processador focado em redes neurais. Não só em redes neurais, mas enfim, variações ali, mas principalmente nessa parte de redes neurais. Daí ele comenta, enfim, ele faz a apresentação com 3 equipes, que é o quê? O cara do processador, que fez esse processador que é fantástico, basicamente. Enfim, ele revoluciona e consegue ele está revolucionando essa questão do autopilot, self-driving, por causa desse processador que ele tem. E depois ele vem ao palco a segunda apresentação, que é do cara que começou o curso em Stanford. Basicamente, ele tem ele está falando de redes neurais com milhões de conexões, então a gente está falando de um processamento absurdo, né? E daí ele explica o porquê que não é necessário, por exemplo, o LiDAR, que é um radar usado com laser, que para quem é programador, ou enfim, até mesmo quem não é programador, conhece o Xbox. O Xbox tinha aquela câmera que ficava em cima do videogame, que era justamente para usando o LiDAR, né? Que é a questão de um laser que você não enxerga, mas ele está varrendo todo o ambiente e, por consequência, ele te dá a posição. Então, por exemplo, ele te diz assim, aquele ponto ali está a 1 metro de distância, aquele outro ponto está a 2 metros de distância. Beleza. O que ele mostrou? Como ele tem tanta câmera, acho que se eu não estou enganado, no Tesla tem 7 câmeras instaladas no carro, você consegue fazer triangulação e verificar que, por exemplo, aquele objeto está mais próximo do que o outro. Do mesmo jeito que a gente faz isso hoje com os olhos. A gente tem, né, os 2 olhos, ele faz triangulação, o cérebro calcula essa questão da distância baseada nisso. E ele comentou da questão do radar, que eu não sabia o que era. Hoje eu fui pesquisar exatamente o que era. Mas então eles usam radar, né, que é o radar, que é usando ondas, porque ele explicou que questão de neve, chuva, poeira, o LiDAR não vai passar, porque é um laser e se tiver poeira na frente, o LiDAR vai bater e vai pegar um monte de pontos no ar, né? Enquanto o radar não, o radar passa, né, que é ondas de rádio, ele vai passar através da neve, através da poeira da chuva, com mais facilidade e te dá uma informação mais eficiente, mais eficaz. Então, ele estava explicando, esse ano eles vão chegar em torno de 500 mil de carros com essas câmeras nas ruas. É absurdo, porque
a maior empresa que tiver hoje no mercado tem apenas 5 mil carros, no máximo. A melhor empresa, que provavelmente eles devem estar falando do Uber, que eles compraram uma empresa lá na Filadélfia, não, lá em Pittsburgh, e que, enfim, deve ser, ou o Google, que rodou milhares de quilômetros já, usando o carro autônomo deles. Ele comenta então que o pacote, e daí depois ele comenta sobre a questão do software, como é que eles tratam tudo isso, porque eles têm um processamento muito grande na questão do carro, então eles já analisam quais são as situações que está dando errado, para analisar, por exemplo, assim, se é uma situação que está 100% certinho, que já está previsto, beleza, ele nem faz nada. Agora, se é uma situação que deu errado, que o cara teve que pegar o volante, alguma situação assim, ele já pega e reporta para o servidor, ele manda para a central da Tesla, e lá eles fazem o treinamento em cima disso. Então eles selecionam muito a quantidade de dados que eles têm. Eles estão comentando que, por exemplo, a questão de troca de faixa, eles estão em torno de 9 milhões de trocas de faixa com sucesso. Porque hoje, para quem não sabe, a troca de faixa é você dá a seta e ele troca de faixa sozinho. Ou, eu não sei certo se é isso, ou isso mais, por exemplo, o próprio motorista trocando de faixa, né? Ele comenta também da questão de como que ele tá, o carro, no caso no geral, os carros todos estão aprendendo com os motoristas naquela situação, então conforme o motorista vai passando naquele ambiente, ele acaba melhorando com relação àquele ambiente e aprendendo com outros motoristas, então se outro motorista já passou por aquele ponto, naturalmente o carro já vai dirigir melhor naquela situação. Ele comenta sobre a questão de variedades, porque tem empresas que, por exemplo, a Nvidia comentou da questão de simulação. Por mais que tu tenha simulação, ele deu situações assim inusitadas, por exemplo, 4 caminhões um em cima do outro. Nem eu nunca tinha visto. Um dos programadores mostra na apresentação situações inusitadas que não tem como tu simular. Ou até mesmo, outra situação que ele comenta que é bem interessante, é que eles já estão num ponto que eles estão colocando a rede neural para analisar, por exemplo, se o ciclista está olhando para trás, talvez ele vai cruzar. Ou se, por exemplo, o pedestre está distraído olhando o celular, ele vai se atravessar na tua frente, saindo da calçada. Então, situações como essa, que não é o LiDAR que vai... Não é um laser, porque ele vai te falar a distância só, ele não vai te falar que a pessoa está olhando para ti. E essa questão de analisar o contexto é que nós fazemos isso naturalmente, e que a rede neural está chegando a fazer agora com esse processador deles. E eles comentam, por exemplo, da questão de ter tantos computadores embedded, né, dentro do carro, e por exemplo, o carro está parado, eles podem estar rodando super servidores, digamos assim, fazendo um cloud, digamos assim, uma rede de servidores absurda, onde que vai conseguir pegar e usar esse potencial dos servidores dele enquanto o carro está parado, né? E depois ele comenta sobre toda a questão, por exemplo, as pessoas que compraram o carro hoje, o Model 3, que custa hoje, eu acho que em torno de $35 mil, ele está calculando que a pessoa vai poder tirar cerca de $30 mil por ano de faturamento alugando o carro. Porque a ideia é que no próximo ano, eles já estão eles preveem que esse ano eles vão terminar a questão do carro autônomo e o carro vai dirigir sozinho, não vai precisar de ninguém. Ele acredita que ano que vem algumas cidades já vão começar a autorizar a questão do carro autônomo, um táxi mesmo, autônomo. E isso faz com que vai facilitar, vai fazer com que a pessoa possa alugar o carro para a Tesla novamente. A Tesla vai cobrar em torno de, sei lá, 20% a 30%, e o cara vai fazer em torno de, sei lá, 20, 30 mil dólares. E o carro, eles estão prevendo que o carro vai fazer em torno de mais de 1 milhão de milhas. A gente está falando de mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros. É muita coisa num carro elétrico. Porque a manutenção é ridícula, não tem troca de óleo, não tem nada. O carro vai parar sozinho, vai abastecer, vai se carregar sozinho.
é absurdo, é uma revolução para a sociedade, a forma com que a gente vive é realmente revolucionário. Daí ele comenta sobre a questão de variações, por exemplo, questão de entrega. Imagina, beleza, a gente está falando de carro. Imagina o que isso vai representar com relação à entrega. Imagina como isso vai relacionar as pessoas e com relação ao real estate, a questão das casas, a questão de como as pessoas moram. Por exemplo, talvez não seja tão ruim mais morar num lugar mais distante do centro, porque você entrar no carro, você fica no celular, você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Você vai poder trabalhar uma hora e meia, uma hora do teu trabalho, mas o que importa? Você vai poder estar usando o teu computador enquanto você está indo pro trabalho, você vai estar de carona. Então, cara, realmente assim o futuro se tornando presente. Enfim, queria comentar, fazer esse vídeo, porque provavelmente daqui a pouco eu já vou pensar nas coisas que eu deixei de falar. Comentem o vídeo, amanhã provavelmente eu quero fazer outro vídeo, que é porque o tema eu achei surpreendente. Mesmo eu estando na área, é fantástico, eu não esperava um negócio tão rápido. Agora, de novo, como eu sempre comento, muito mais a questão do governo se adaptar a essa realidade, que é a maior dificuldade, do que a tecnologia em si. Os governos, geralmente, eles não conseguem se adaptar à velocidade que as mudanças vêm, então provavelmente vai demorar um tanto de tempo para... outro ponto muito interessante que ele comentou é que hoje a estatística do autopilot já é o dobro de mais seguro do que as pessoas. Ou seja, em breve ele acredita, e eu também acredito nisso, que as pessoas vão começar a pedir que seja fora da lei que as pessoas possam dirigir o próprio carro. Que a lei seja apenas habilitar carro autônomo, porque vai ser muito mais seguro. Não vai ter nenhum louco cortando a tua frente, acima da velocidade permitida, cortando o sinal vermelho, esse tipo de coisa. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei o vídeo, eu vou colocar o vídeo no site da Easy, e se vocês quiserem conferir as 3 horas aí, mandem suas perguntas. Vai ser um prazer poder ajudar a responder, tá bom? Um abraço, até mais.